Meus irmãos, boa tarde. Dando início à palestra desta tarde, vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, irmanados em pensamento, em coração, em espírito, pela Escola de Jesus Cristo, que permanece viva no momento em que cada um dos seus frequentadores permanece orando, meditando, assistindo às palestras, participando junto, emitindo boas vibrações, para que esse período tão difícil seja superado com mais perseverança, com mais calma, com mais cautela, com prudência. Abençoa a todos os irmãos que estão em momento de dor, em momento de provação. Dá-lhes força, bênçãos, resignação para superar todas essas dificuldades, Senhor. Ampara-nos, fortalece-nos, guia-nos, para que possamos sempre aprender algo mais em cada instante de nossas vidas, em cada dificuldade, em cada dor. Obrigada, Senhor. Hoje e sempre, assim seja. Então, meus irmãos, refletindo um pouco sobre a passagem que acabamos de ler, nesta passagem, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, Jesus havia acabado de curar o paralítico de Cafarnaum, né? E depois de curar o paralítico de Cafarnaum, Jesus chama Mateus, convida Mateus, que era um coletor de impostos, para ser o seu discípulo, né? E um detalhe é que os coletores de impostos eram detestados pelos judeus, né? Principalmente pelos religiosos, né? Porque eles colhiam impostos para os romanos, né? Que dominavam os judeus naquela época, né? E além de colher impostos, digamos, para o povo opressor, para o dominador, né? Muitos dos coletores de impostos ainda por cima eram desonestos, né? Então, mas mesmo assim, Jesus convida Mateus, né? Também conhecido como Levi, que vinha ser um evangelista, né? E aí, seguindo, né, depois desse convite a Mateus, né, e aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Então, estava Jesus ceando com publicanos, né, que são os cobradores de impostos, como Mateus, né, e pecadores, né, que eram as pessoas desprezadas pelos fariseus, que eram os religiosos da época, né. E aí a gente fica pensando, né, Jesus estava ceando com essas pessoas consideradas de má vida, pecadores, né, enfim. Hoje, quem seriam essas pessoas desprezadas pelos religiosos, mas amadas por Jesus? Com quem Jesus estaria ceando hoje? Estaria ceando, provavelmente, com as prostitutas, com os homossexuais, que são tão recriminados por sua orientação,
os transexuais também, que sofrem inúmeros preconceitos, com os pobres, com os oprimidos, com os negros, que são cada vez mais mortos pela sociedade, massacrados, com os índios, que estão perdendo suas terras, que estão terminando de ser dizimados, né? Com as mulheres, que também eram desprezadas na época de Jesus, Jesus também as defendeu. Então, Jesus provavelmente estaria ceando com essas pessoas. E provavelmente os religiosos, especialmente os mais hipócritas, apontariam o dedo e perguntariam: por que você está ceando com essas pessoas? Você não sabe que elas são pecadoras, são de má vida? Né? E aí qual foi a resposta de Jesus? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então, gente, é uma realidade. Jesus veio para curar. E ele veio para curar, né? Para salvar quem se reconhecia como doente. Porque, na verdade, doentes todos somos, né? Mas uma pessoa que não se reconhece como doente, ela não procura o médico, né? Os fariseus também eram doentes pelo orgulho, pela vaidade, né? Pela hipocrisia, que muitos tinham, né? Não estamos generalizando, mas na medida que eles não se reconheciam como doentes, se achavam melhores que os outros, eles não poderiam ser curados, né? Vamos imaginar um alcoólatra que não acha que é alcoólatra, que diz que qualquer hora que ele quiser ele pode parar. Ele provavelmente nunca vai procurar algum grupo de ajuda mútua, né, como os alcoólicos anônimos, assim como alguém que está doente, mas não se reconhece doente, não procura um médico ou não procura algum tratamento, né, necessário à sua doença, né? Então, meus irmãos, Jesus continua, portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Então Jesus quer, né, até hoje, misericórdia, que vem de míseri e córdia, né? Míseri, miséria, pobreza, e córdia, coração, né? Então ter o coração junto da pobreza, junto da miséria, junto dos sofredores, né? Dos miseráveis. Então, Jesus não queria, assim como não quer, o sacrifício, a punição do pecador, né? Jesus quer a sua redenção, a sua salvação. Então, ele veio resgatar os pecadores, que são a humanidade inteira, né? Basta que nós nos reconheçamos como tal, né? Como pecadores, para que possamos ser salvos por Jesus, né? Então, a gente fez a leitura desse trecho como introdução da mensagem de Emmanuel, né, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é Doença e Remédio, que está no livro Canais da Vida, capítulo 18, né, que é a mensagem que foi separada para reflexão no dia de hoje. Então, meus irmãos, é muito oportuno o tema, né, doença e remédio, porque a gente está no período de pandemia, né? Num período com uma doença causada por um vírus, né, que nem há consenso científico ainda se um vírus é um ser vivo ou não, né? É um pedacinho de uma molécula de RNA envolvida por uma proteína, né? Mas esse serzinho pequenino, né, está assustando, está colocando em pânico toda a humanidade, né? Está colocando uma parcela grande da população mundial em quarentena, dentro de casa, né? Paralisando o comércio, paralisando muitas vezes o Deus Mamon da economia, né? Enfim, provocando mudanças absurdas na nossa vida, né? Então, nesse período, a gente falar sobre doença, né? E falar sobre remédio, né? Os remédios que vêm da providência divina, é um período bem oportuno para tratarmos esse tema, né? Então, vamos começar a fazer a leitura do texto de Emmanuel.
no trato com as chagas da ignorância na esfera da humanidade, quais sejam a incompreensão e a vingança, a crueldade e a rebeldia, anotemos a conduta da misericórdia divina no quadro das doenças terrestres. Então, meus irmãos, aqui Emmanuel fala das chagas da ignorância, né? Então, a ignorância, né, o fato da gente ignorar a verdade, nos adoece, né, nos causa essas chagas, né? Jesus havia nos dito, né, em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, a gente pode concluir que essa ignorância da verdade, ela nos aprisiona aos erros, aos vícios, ou seja, essa ignorância nos adoece de fato, né? Nos adoece fisicamente, nos adoece mentalmente, né? E aqui ele fala de 4 chagas da ignorância. A incompreensão, né? Não compreender a verdade, que muitas vezes, né, é fruto do nosso orgulho, da nossa soberba, né? Aquele que acha que é dono de toda a verdade, de todo o conhecimento, ele não vai buscar, não vai correr atrás, né? Então, gera essa incompreensão da verdade, né? E quando a gente é humilde, quando a gente sente que a gente é aprendiz, sempre aprendendo coisas novas, né? Nós podemos nos aproximar dessa compreensão da verdade, né? Então, uma dessas chagas da ignorância é a incompreensão, né? E também a incompreensão no trato com o próximo, né? Da gente não procurar ter empatia, de entender a dor do próximo, entender por que o próximo está agindo de determinada maneira, né? A segunda chaga que Emmanuel coloca é a vingança, né? E essa vingança é um sentimento que muitas vezes é celebrado por muitas pessoas, né? Então a gente vê que livros, filmes, novelas que tratam dessa temática costumam ter muito apelo popular, costumam ficar muito famosas, né? E as pessoas gostam de casos de vingança porque as pessoas também sentem aquele prazer, né, de ver aquele personagem que de repente foi prejudicado em algum momento, ele conseguir dar a volta por cima e se vingar, né, daquele que o fez mal, né? Então é um sentimento muito presente na humanidade, né? E fora desse mundo da ficção, muitas pessoas, né, que falam que tem sede de justiça, né, falam, Jesus falou, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Essas pessoas, na verdade, querem vingança, querem punitivismo, né? Então a gente ouve muito algumas pessoas falarem direitos humanos para humanos direitos, né? E como se houvessem humanos direitos e humanos errados, né? E já se colocando como direito, né? Quem fala isso já se coloca do lado do cidadão de bem também, que é uma palavra, uma expressão muito usada também, né? Então, as outras pessoas não devem, né? Algumas pessoas não merecem, né, direitos humanos, merecem ser tratados de forma que nem os animais, né, devem ser tratados, né? Então essas pessoas justificam, né, com esse tipo de frase a tortura, né, a tortura de bandidos, né, para se obter informações ou simplesmente por sadismo, né, por punir aquele que cometeu um ato ilícito, né? Defendem muitas vezes a pena de morte, né? Os próprios espíritas, apesar, né, do livro dos Espíritos condenar a pena de morte, alguns defendem a tortura e a pena de morte e exaltam torturadores, né? Exaltam pessoas que defendem abertamente a tortura. Alguns anseiam pela volta de um regime em que se era natural, né? Era legítimo torturar, né? Então, nada disso é sede de justiça, meus irmãos. Tudo isso é sede de vingança, né? E a vingança é uma das chagas descrita por Emmanuel da ignorância, né? A crueldade,
né, que está bem próximo da vingança, né? E aí a gente tem que perceber que esse mundo é muito cruel, né? Porque é um mundo que tem tecnologia altíssima, tem possibilidade de alimentar com fartura toda a população mundial, mas muita gente passa fome. Muita gente ainda não tem acesso à saúde, né? Aqui no Brasil a gente está num período que a gente está percebendo a importância do sistema público de saúde, do SUS, né? E como que a gente tem que defender e lutar para que tenha mais verbas, né? Mas isso não é realidade em grande parte do mundo, ter um sistema público de saúde abrangente, universal, né? Então, num mundo que muitas pessoas não têm acesso à saúde, muitas pessoas passam fome, muitas pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade, uma educação libertadora, né? E enquanto isso, enquanto muitas pessoas estão abaixo da linha da pobreza, da linha da fome, alguns lucram, alguns são bilionários, né? Detêm uma fortuna que nunca serão capazes de gastar, né? Então é um mundo muito cruel, é um mundo com crimes bárbaros, com estupros de crianças. São crueldades que, se a gente for elencar aqui, a gente passaria o tempo todo falando delas, né? E a gente se adapta à crueldade, a gente não se espanta mais com a crueldade, a gente para de se sensibilizar com a dor alheia, né? Então a gente passa pela rua e vê uma criança vendendo bala, vê alguém dormindo num papelão no chão, né? E a gente não se comove mais, né? Então a gente se assemelha, né, ao sacerdote, ao levita da parábola do bom samaritano, que não fizeram nada, né? Ou seja, nós estamos nos tornando frios e cruéis também, né? Então, meus irmãos, se o mundo é cruel, nós não podemos nos conformar com este mundo, como bem disse Paulo, né? Paulo de Tarso. Nós queremos transformá-lo, né? Então, não é esperar que o mundo de regeneração virá, né? É o que eu posso fazer para transformar esse mundo num mundo de regeneração, né? A gente está esperando que esse mundo venha, né? Mas a gente tem que ser parte nessa construção deste mundo. A outra chaga, elucidada por Emmanuel, é a rebeldia. E nós somos filhos rebeldes de Deus, né? Nós estamos na Escola de Jesus Cristo, nós recebemos várias lições, né, de Jesus, em primeiro lugar, de todo o estudo, o trabalho feito pelo Kardec, pelos Espíritos, Chico Xavier, com sua vasta literatura, Emmanuel também, que elucida tantos trechos evangélicos importantes e da codificação também. Então nós temos muitas coisas, muitas dádivas, né? Mas continuamos praticando o mal, né? Então é hora da gente fazer como o filho pródigo, né? Que também foi um filho rebelde como nós, né? Mas a gente precisa, como ele, tomar esse caminho de volta, né? Por mais árduo e duro que seja esse caminho, né? Então, continuando a leitura do texto, por que alguém acusa os reflexos tóxicos dessa ou daquela enfermidade, não sofre condenação a permanente desajuste. Recebe a atenção da ciência, que lhe examina as possibilidades de cura ou melhoria. Então, quando alguém tem uma doença física, né, o que ela recebe? Será que ela recebe condenações, reprovações? Ou ela recebe cuidado, né, os médicos, enfermeiros, né, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, todos os profissionais de saúde, quando vem alguém com algum problema, com alguma necessidade, eles costumam condenar aquela pessoa ou auxiliar, né? Então, obviamente, quando vemos pessoas com doenças físicas, né, a gente costuma querer ajudar essa pessoa, né? Embora algumas doenças, né, como depressão, algumas pessoas confundem, né? Confundem com falta de esforço, com falta de vontade, com falta de Deus no coração, né? E não é nada disso, né? Então a gente tem que sempre ter essa postura, né, de auxiliar aquela pessoa, né? E aí, continuando a mensagem, porque o médico deve observar detritos corruptores,
não lhe impele à saúde, à perturbação e ao relaxamento. Dá-lhe luvas protetoras. Por que processos infecciosos alterem a constituição celular, nessa ou naquela parte da província corpórea, não sentencia a zona atacada a simples extirpação. Oferta-lhe recurso adequado para que elimine a infestação virulenta. Então, sempre, essa intervenção para salvar aquela pessoa, raramente, quando a pessoa tem uma parte do corpo infeccionada, é feita essa amputação. Geralmente, a tendência é sempre buscar em todas as situações, em todas as doenças, salvar a pessoa da melhor maneira possível. Se grandes lesões comparecem na estrutura do carro físico, ameaçando-lhes a segurança, traça o plano necessário à intervenção cirúrgica, mas não deixe o doente insular-se no desespero, estendendo-lhe a dor, o amparo da anestesia, Então, que bênção, que é a anestesia, Que foi um desenvolvimento da ciência, da medicina, para que o paciente não sinta dor nos processos cirúrgicos, Então, Deus permite esses avanços maravilhosos, que são fundamentais, Como que a gente imagina intervenções, cirúrgicas hoje sem a bênção da anestesia, Praticamente impossível, Se as moléstias epidêmicas surgem insidiosas, distribui a vacinação que susta o contágio. Então, que coisa maravilhosa que é a vacina, e quantas vacinas foram surgindo, nos livrando de tantas doenças, E como é irresponsável, a postura de alguns grupos, que decide não utilizar vacinas e não dar vacina aos seus filhos, fazendo com que algumas doenças que já tinham sido praticamente extintas, erradicadas, elas voltem a aparecer, Então isso é muito complicado, porque não é uma questão de decisão individual, é uma questão de saúde pública, E agora, já que a gente está falando de epidemia, estão tentando desenvolver essa vacina do novo coronavírus, E aí a gente percebe como que é importante a gente investir, dar o valor necessário para a ciência, para as ciências, das diferentes áreas, para as universidades públicas, que vão fazer um atendimento ao que necessita a população em geral, não algumas empresas privadas, não alguns interesses privados, Então, como a gente tem que valorizar a educação, a ciência, a tecnologia, a universidade pública, o investimento em pesquisas, Como que isso cada vez se torna mais vital, Vemos assim que a lei de Deus não se conforma com o mal, ao contrário, opõe-lhe a cada instante o socorro do bem, anulando-lhe a força, Então, Deus, através da sua lei maravilhosa, magnânima, justa, está sempre combatendo o mal de diversas formas de atuação, Seja nas doenças físicas que a gente mencionou, Através de todos os tratamentos que são descobertos, Através das inspirações, de todas as pessoas que atuam, nesse campo de pesquisa, seja nas doenças de ordem moral também. Deus está sempre nos dando todo esse suporte, para se opor ao mal, A lei de Deus não se conforma com o mal, não toma a forma do mal, Mas se opõe a ele, E a gente tem que estar de acordo com essa lei de Deus, Não nos conformamos com esse mal. Dessa forma, se os agentes da lama se te infiltram no passo, exibindo aos teus olhos perigosas ações de discórdia e infortúnio naqueles que mais amas, não podes realmente acomodar-te aos golpes com que impulsionam rudes a imersão na maldade, mas podes esparzir a água viva do amor, auxiliando em silêncio as vítimas do desequilíbrio que tombam sem saber que se arrastam no lodo. Então, meus irmãos, assim como nós queremos curar a saúde do corpo, assim quando a gente vê pessoas doentes, a gente não condena aquelas pessoas, a gente ajuda, a gente tenta ajudar,
Quando a gente encontrar com amigos, com parentes, com colegas, com as pessoas próximas, né, da gente, né, que estão imersos nas outras chagas, que não sejam as chagas físicas, mas nas chagas da ignorância, que Emmanuel exemplificou lá no início, né? E aqui ele fala também na discórdia, no infortúnio, nós devemos usar o remédio, né? A água viva do amor, né? Então o amor é um grande remédio, né? E a gente tem que auxiliar essas pessoas. Se a gente não puder auxiliar diretamente, né, que seja, como Emmanuel fala aqui, auxiliando em silêncio, né? E como auxiliar em silêncio? Com as nossas orações, né? Com a nossa tolerância, com a nossa paciência, né? Só da gente não revidar o mal, né, já é uma lição grandiosa, né? Nós não estamos alimentando aquela corrente de mal, do mal, de discórdia, né? E com os nossos exemplos, né, de bondade, nosso perdão, né, enfim, nós sempre podemos ajudar. Usa, pois, cada hora a compaixão sem termos e o perdão sem limites, porque o próprio Jesus, perante os nossos males, exclamou complacente: em verdade, eu não vim para curar os sãos. Então, meus irmãos, quais são os remédios que Emmanuel nos orienta para curar as chagas da ignorância, né? A compaixão, né, que ele cita, né? Compaixão, né? Paixão é sofrimento, né? Paixão de Cristo, né? O sofrimento de Cristo na cruz, né? E com é junto, né? Então, compaixão significa sofrer junto, ou seja, partilhar, dividir a dor do próximo, né? Quando a gente tem compaixão, a gente também tolera mais, entende mais, né? Sabe olhar aquela pessoa como é mesmo, né? Como uma pessoa que está doente, né? São as chagas da ignorância, né? E quando a gente olha uma pessoa não como uma pessoa má, mas como uma pessoa doente, a gente tem um pouco mais de paciência, né? A gente tem um pouquinho mais de boa vontade para poder lidar com as situações, né? E o perdão sem limites, né? Que Emmanuel cita, né? Pois quando Jesus falou perdoar 70 vezes 7, né? O 7 é um símbolo do infinito. Então, Jesus falou perdoar sempre, perdão sem limites, né? E repetindo aquela frase, né? Que Jesus falou no trecho de Mateus, que a gente havia lido no início, né? Jesus não veio curar os sãos, né? E aí, meus irmãos, é a tarefa que a gente tem de entender que a gente é doente, né? A gente, o nosso próximo também é doente, né? E como a gente é doente, a gente precisa que Jesus nos cure, né? Então, colocar sempre nessa posição de humildade e ter mais empatia e tolerância com as chagas, né, do nosso próximo também. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, graças te damos por termos essas dádivas do Evangelho de Jesus, da obra de Kardec, de Chico Xavier, nosso grande mestre, nosso grande professor Emmanuel, que nos ensina tanto, que possamos ler com mais carinho, com mais cuidado, aproveitar esse período de reclusão para fazer boas leituras, para entrar em boas sintonias, boas vibrações, que possamos nos unir em preces de amor, em prol de todos os que estão sofrendo, todos os que estão com as chagas da alma, com as chagas da ignorância, com as doenças físicas, sofrendo com este novo coronavírus e com tantas outras chagas que ainda assolam a humanidade. Abençoa-nos, ampara-nos, fortalece-nos
hoje, agora e sempre. Assim seja.